Hernani. Era um agrônomo. E a esposa dele, que a escola era municipal, né? Eu não sei quantos anos foi, mas agora que eu lembro, assim, acho eu, porque eu não participava, eu tinha 13 anos, uma grossa da Cachoeira. Mas aí o que eu sei, nas minhas memórias, que aí o doutor Hernani era o diretor e a Dalva era a professora municipal. A dona Isabel já morava lá porque ela era casada com o seu Hermínio, também era professora, mas a diretora municipal era a Dalva, esposa do doutor Hernani. Tá? O patronato era um internato que foi criado só para meninos. Né? Quando eu fui para lá, tinha 9 alunos, como eu disse para vocês, eu só lembro desses 2 nomes. O patronato em si, quando foi fundado, era lá em torno da marcenaria, sabe? Era uma casa lá no campo de futebol, assim, que era o primeiro refeitório e o quarto do seu Hermínio e o quarto da dona Júlia, que era a primeira funcionária do patronato. Cia Júlia, a gente chamava ela, gostava de ser chamada. Ia lá embaixo, lá onde foi a casa da minha mãe. Depois aqui era o dormitório, em frente da marcenaria. E tinha o paiol, a casa, era isso aí, era lá embaixo que nós chamávamos. Aí construí, mas quando eu cheguei lá já era construído o patronato lá em cima. Tinha as casas lá, basta que nós fomos morar lá. Todo funcionário que chegava morava naquelas partes das casas de madeira lá embaixo, sabe? O patronato aqui em cima, que só tinha a Casa Verde da dona Isabel, que adorava verde, era do seu Hermínio, e a Casa Amarela do doutor Hernani, o primeiro diretor do patronato. 1990, eu fui trabalhar no patronato. Eu era monitor de aluno. E daí chegava às 7h30 da manhã lá. E recebia os alunos todos em forma já. E daí eu recebia para fazer as tarefas deles. Largava, quem estudava na escola Nacional de Conceição, ia para a escola e nós pegava o resto para trabalhar. Daí escalava na cozinha 2 alunos para trabalhar com as cozinheiras, 2 no refeitório, fazer limpeza, 2 no prédio e 2 na rouparia. Dormitório mais 2. Padaria tinha mais 2 ou 3, conforme a cobrança disso. Lavanderia, a pocilga, que os bonitos trabalhavam com porco lá, que mais gostavam. Porque eles iam lá para baixo, pegar a bota e tudo, e ficavam lá. Nós tínhamos mais alunos que trabalhavam na horta. E 11h30, às 10 horas da manhã, era batido o ferro, que não tinha sirene. E daí eles iam para a merenda. Ficavam até às 10h30. 10h30 da manhã batia o ferro de novo, ia no mesmo lugar de novo, trabalhar. Todos os guridos do patronato foram identificados por número. Do 1, tivesse 50 alunos até os 50. E ele era muito fugitivo. Eu era motorista na época, fim de semana, eu saía muito atrás dele. Uma vez aconteceu 2 guris atravessar o arroio Barriga aqui, arroio Taboão, que é Barriga no carro. E nós pegamos do outro lado dele lá. E trouxemos embora, eu e o seu Romero, na época eu era o diretor. E aconteceu também um fato, um troço que até hoje eu nunca me esqueço. Um guri foi trabalhar na horta da escola agrícola, abaixo do açude. E daí o professor dele mandou ele tomar banho lá. E ele se afogou e gritou socorro para o professor. E o professor atirou uma taquara nele e ele não conseguiu pegar. E acabou falecendo. Então, quando eu fazia a lista da tarefa dos guris, eles pediam sempre para me botar na cozinha. Mas como eu não conseguia botar tudo uma vez só, eles queriam ver a dona Matilde, que era cozinheira, era muito amiga dela. E daí eu fazia um jeitinho de mandar levar a lenha para o porão, colocava debaixo do porão para levar para a cozinha.
E ali a dona Matilda fechava lá embaixo e dava a merenda fora de hora. Que na época não podia dar merenda fora de hora. Era às 10 horas da manhã e 3 horas da tarde. E ali ela levava um cafezinho para eles, um biscoitinho, uma coisinha e dava para eles. Eles gostavam muito, então. Monitor, cuidava, alimentação, filho, tudo era comigo na hora da refeição. Porque naquele tempo não tinha regina. Além de ser monitor, eu reparava o dormitório de noite também. Tá? A disciplina, você comigo, você não tem problema nenhum com guri, né? Vir guri pra cá, depois vir guri de rua, até acostumar com o sistema disciplinar é difícil, né? Mas a gente conseguia. A gente brincava, jogava tudo, mas na hora de cuidar é cuidar, disciplina é disciplina, né? Mas tudo dentro da educação, né? Não é para temor de nada, né? Não, mas é assim, desde o costume, assim, ó, eu aprendi isso em casa, disciplina de casa, tinha hora para tudo, né? Então, quer dizer, que não é que tivesse medo, tinha respeito, a gente, como falei, nós brincava de tudo, a hora de cuidar, não tinha. A educação minha nunca foi para temor nem nada. A punição a finalidade é para estudar, como não estudar, aí somente tinha um fichão, né? Aqueles que não passavam, então ficava aqui para recuperar, estudando, né? Disciplina normal, né? Fazer uma capinha, uma coisa, hoje não pode mais, né? É isso aí que tinha. Os pais depois vinham para os pais, para o juiz de menor, por intermédio da FEBEM, da Estado também vinha. Vinha até guri de Porto Alegre, vinha guri de toda a região, de Restinga, Sobradinho, Cerro Branco, tudo vinha para cá. Mas quem fazia avaliação era o pessoal, né? O pessoal da Estado, o juiz de menor, né? Então foi em 1976. O guri era bom aqui, né? Então o pessoal sentiu muito com a morte dele. Mas esse guri que morreu aqui ali foi quem tem cuidado e se assustaram. Ali foi negligência dele, né? Porque aí batia o ferro para amanhã, naquele tempo não tinha cilindro, né? E eles trabalhavam na hora, em vez de mandar os guris vir para cá, ficavam trabalhando. E os guri cabe, né? Foi tomar banho, o guri se afogou e morreu ali. Isso que aconteceu. Sempre foi, né? Quantos guri que vieram da rua que se formaram aí, né? Aí nós temos guri, advogado, engenheiro, promotor, professores. Uma coisa assim, senti bastante para fechar isso aí. Uma coisa muito importante da história do patronato é a parte da organização da disciplina. Porque os meninos, então, né, como era a formação desses meninos carentes, eles tinham o horário da escola, então se estudava de manhã, de tarde ele ia para um setor agrícola ou a marcenaria, ou a lavanderia, ou a cozinha, e aí ele aprendia durante o período da tarde, junto com o funcionário responsável pelo setor, aquele serviço. Depois, à tardinha, quando encerravam, né, os setores, os alunos tinham recreação, onde eles iam jogar, e a gente que morava lá jogava junto com eles, futebol, vôlei, né? Então era um horário de integração, um horário de lazer. Depois eles iam para o banho para se preparar para a janta, mas antes da janta tinha o horário do estudo para fazer as lições de casa. E isso tudo era sempre acompanhado por um funcionário, não é, que a gente chamava, era dito, né, inspetor de disciplina, para o controle deles. Aí uma preocupação, como é que os alunos se relacionavam, porque eram de diferentes famílias, de diferentes realidades, né, de localidades também. Esses alunos, como qualquer adolescentes e crianças, né, tinham às vezes algum atrito, mas nunca teve brigas, né, então quando eles se desentendiam, eles eram encaminhados para terem uma conversa com esse inspetor de disciplina, e ali já era combinado o tal castigo deles, não é? Que era então que ele não iria no horário da recreação durante uma semana ou 15 dias, dependendo do que ele tivesse feito, né? E também como eles tinham a saída para vir em casa, aqueles que tinham família,
para vir uma vez por mês também, dependendo da gravidade e da sequência do comportamento deles. Então, tudo isso eles já sabiam com antecedência. E algum problema na escola, não é? No estudo, algum problema de disciplina na sala de aula, não é? Então, tudo isso acarretava alguma perda desse horário de lazer ou da vinda dele para a família. Depois eles jantavam, aí eles assistiam televisão, na época que tinha televisão, né? E eles ficavam ali assistindo televisão, aí depois então eles tinham o horário da oração e o horário também da palestra, que aí era o administrador. No caso, eu lembro muito quando já, a época que era o meu pai, então, que até hoje os ex-internos no patronato que nos visitam, que tem a associação agora, eles falam que era o sermão do seu Homero, né? E que então era o momento em que ele falava dos valores, não é? Da questão dos cuidados, não é? Para não fumar, não beber, essas coisas assim. E também desses relacionamentos, atitudes na sala de aula. Então, é um ponto que eu acho muito importante. É essa preocupação com a formação, não é? Desses alunos que depois se tornaram, né? Alguns professores, não é? Advogados, médicos que a gente tem aí e que a gente tem orgulho de dizer que, né? Saíram de dentro do internato, do patronato, não é? Que era para alunos carentes. E aí também, não é? Uma lembrança boa, né? Que tinha uma idade mínima, não é? Para ele ser interno, assim como tinha a idade para depois saírem do patronato, né? Então, na idade mínima, teve um caso de um interno que aí ele não tinha idade, precisou, não tinha como a família ficar com ele, né? E ele foi para lá e aí ele não podia ficar no patronato, aí ele ficou na nossa casa até ele completar a idade de 7 anos. Ele ficou morando conosco, não é? E claro, mesmo os outros que não moraram, a gente, como era uma família, todo mundo que morava lá, todo mundo é irmão, né? São os nossos irmãos do patronato. E essa questão da formação também, não é? Na época em que hoje, lá nas Três Vendas, na escola, tem até o ensino médio, mas teve uma época que era até o primário, não é? Porque depois o ginásio só tinha em Cachoeira, e também a escola teve depois o ensino, que era o primeiro grau na época, que hoje é o ensino fundamental, né? E aí depois os alunos internos do patronato, que ainda tinham idade para estar no patronato, mas que não tinham como estudar lá, o patronato tinha uma casa-lar aqui, né, na Avenida Brasil. Os alunos vinham do patronato ficavam de segunda até sexta-feira, aqui nessa casa-lar, onde eles iam estudar, não é, em alguma escola pública aqui, e também fazer curso de tarde no Senai, para ter uma formação. Então, assim, esse é um ponto que eu acho muito importante, que muitas pessoas, né, têm muito preconceito em relação ao patronato, né, mas que no trabalho que foi desenvolvido lá, tinha toda essa preocupação com a formação de valores, né, a parte religiosa. Também eu lembro que uma vez por mês, não é, porque tem a Capela Santo André ali, né, sempre existiu, mas lá dentro do patronato, né, ia um padre para rezar missa, não é, específica para a comunidade do patronato, envolvendo os alunos e as famílias dos funcionários que trabalhavam na escola. Então, assim, os valores, né, que hoje não se preserva tanto, né, e que tem todo um preconceito, uma discriminação, mas a importância da espiritualidade também na vida das pessoas, né. Eu sou o Nelson Domingues, eu lecionei português para a maioria dos alunos do patronato, acho que nos últimos 10 anos do funcionamento do patronato. Acho que naquele momento acho que não havia outra solução para que não fosse fechar o patronato. Houve problemas internos lá muito grandes, e isso passou a influenciar muito o comportamento dos alunos, né?
tanto em relação à tendência à violência, como as dificuldades de relacionamento que passou a existir com os professores, que não era coisa comum. Então, naquele momento, infelizmente, eu acho que foi feito de forma adequada fechar o patronato, que não teria como funcionar do jeito que estava funcionando. A maioria influenciou muito positivamente, né? Porque eles foram retirados de famílias com dificuldades, né? Eles estavam praticamente vulneráveis na sociedade. E o momento que o patronato acolheu, eles tinham tratamento como se fosse uma família ali dentro, né? Então, eles tiveram um aprendizado, eles tiveram uma formação, eles tiveram oportunidade de, junto com aquele aprendizado lá no patronato, junto com a nossa escola, né, Patronato Conceição, eles tiveram uma formação que ajudou muito positivamente na vida da maioria deles, né? Assim, durante alguns anos, até hoje ainda encontro muitos ex-alunos do patronato e comprovo que eles realmente, a maioria, se deu bem. Ou seja, conseguiu organizar uma família, conseguiu organizar a sua vida, né? Eles estudavam aqui na escola, nessa época que eu trabalhava, que eu comecei a trabalhar aqui, até o fechamento, a escola ainda era a escola agrícola de ensino fundamental, então eles passavam o dia aqui. Então eles tinham aula no turno inverso, com atividades agrícolas, né, com os professores, e então eles passavam o dia. Eu sei que à noite eles tinham um momento de estudo lá, sob a orientação dos monitores, né, eles tinham uma rotina de estudo, uma rotina de prática também, porque o patronato tinha a horta do patronato, havia a parte de suíno do patronato, que era de onde eles produziam boa parte da alimentação, né? Então, era uma rotina assim. Então, a aula o dia todo aqui na escola e depois estudo. De forma geral, era uma relação bem positiva. Eu posso falar em relação à minha experiência, né? Os professores, era uma relação bem tranquila, uma relação de respeito, de reciprocidade, o respeito recíproco, né? A maioria havia problemas, todo mundo sabe que havia problemas pontuais, né? Mas na relação era muito, muito bom. Acho que vários fatores, né? Principalmente a questão assim de descontrole, né? Os últimos anos, principalmente o último ano, a violência começou a surgir. Eles começaram a ficar até na sala de aula, a parte de alunos que eram alunos tranquilos, passaram a ter um comportamento diferente, né? E isso possivelmente tenha levado ao prefeito da época a concluir que o patronato naquelas condições não poderia, né? Se eu for indicar o fator acho que foi o descontrole, né? Então, quer dizer assim, quem deveria ter um controle sobre esses jovens, sobre esses adolescentes, foi perdendo e houve um momento que passou a ficar perigoso até o ambiente do patronato, isso antes de fechar. Eu fui para lá com 13 anos e vi o patronato morrer. O meu marido viu o patronato fechar, mas não viu morto que nem ele está hoje. É para mim. Eu estou de desabafo. Toda vez que eu vou lá, eu volto assim que nem eu estou agora.